Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui no YouTube para poder ensinar para vocês essa técnica, que é uma das técnicas mais pedidas pelas minhas clientes, com essa pele bem iluminada, com esse olho bem glow e com esse efeito Foxy que fica maravilhoso. Então eu sempre gosto de começar com uma loção hidratante, não é um creme hidratante, é uma loção mesmo, que dá esse efeito mais fluido na maquiagem. Eu não gosto de utilizar cremes muito pesados nessa preparação de pele, pra gente conseguir ter uma textura mais fina possível nessa maquiagem. E logo em seguida, como eu quero esse efeito com uma pele mais viçosa, mais iluminada, eu venho com esse hidratante que ele traz um glow bem bonito pra pele e esse glow bem fininho que vem de dentro pra fora, sabe? Não é uma pele com excesso de iluminador, nem nada disso. É uma pele que você vê que ela tá bem hidratada. E então eu venho com o Oil Shine da Thalita Barrichello. Eu adoro esse produto, uso há muitos anos e ele vai me ajudar na durabilidade para fixar melhor a base e vai trazer ainda mais um glow para essa pele. Já vou aproveitar para pentear a sobrancelha dela pra cima, pra deixar ela bem arrepiada, com esse efeitozinho de editorial, sabe? Que eu amo. E pra fazer isso, gente, eu sempre uso algum sabonete de glicerina. Não tem erro. Sabonete de glicerina, borrifa um pouquinho de água e eu venho penteando assim com uma escovinha pra cima e a sobrancelha fica intacta no lugar. É o melhor produto que eu conheço pra essa técnica. E agora eu venho com a aplicação da base. Eu utilizei a cor 02 e a 06 da Call Beauty. Eu misturei esses dois tons, porém a base ficou bem amarelada para ela. E depois eu corrigi com um corretivo lilás da Maquier, que é um corretivo cremoso da paleta de corretivos da Maquier. Só que acabou não mostrando no vídeo, mas eu faço essa correção. Então eu venho espalhando a base, depois eu vou misturando com um pouquinho do corretivo. Não se assustem nesse momento que a gente tá aplicando a base, às vezes acontece do subtom ficar um pouquinho diferente, então a gente vai corrigindo com os corretivos coloridos. O corretivo lilás sempre vai ajudar a neutralizar quando a base está mais amarelada. Se a base estiver muito alaranjada, avermelhada, eu gosto de ir com um pouquinho do corretivo verde. Então aqui a base já tá mais neutralizada e eu sempre venho espalhando com uma esponjinha bem úmida para ela me dar esse efeito bem polido, bem fininho e sem muita cobertura mesmo. Eu gosto que ela fica bem fininha e logo em seguida eu já venho cobrindo todas as imperfeições, olheira, qualquer manchinha que tenha ficado com um corretivo da mesma cor da base. Nesse vídeo eu tô utilizando a paletinha da Crioló. Eu adoro esse corretivo, ele é bem resistente, fica uma pele também com uma cobertura muito bonita. E agora, para iluminar o centro do rosto, eu venho com o corretivo Swan da Too Faced, que é o corretivo líquido, para iluminar esse centro, para dar essa sensação de preenchimento, sabe? Nessas áreas que normalmente são mais fundas. Então eu venho com uma esponjinha com um tamanho menor, sempre dando batidinhas. Eu evito de ficar arrastando muito a esponja para não perder a cobertura de todos os produtos que foram colocados até agora. E agora, para trazer um efeito de sombra, eu venho com o corretivo Ebony da Maquier. Eu adoro esse corretivo, embora ele seja um pouquinho mais difícil de trabalhar, eu venho esquentando ele diretamente no produto mesmo e ele vai esfumando bem facilmente.
tá? Esses produtos, normalmente, que eles são mais difíceis de tirar da embalagem, eles costumam ter a durabilidade maior do que aqueles que são extremamente emolientes e fáceis de esfumar. Então, eu sempre prezo por produtos que vão me trazer maior durabilidade. E esse da Maquiê tem uma durabilidade sensacional. A cliente sempre fica com o contorno intacto, com toda a maquiagem intacta até o final da festa. Eu adoro. E de blush eu queria trazer um tom um pouquinho mais frio, então eu vim com esse tomzinho do Patrick Tá. Eu adoro esse blush, sou viciado, esse tom bem Barbie mesmo, para trazer esse feito com essa pele bem rosinha. E essa parte é importante também, vir com um pincel mais fofinho. E como a base tá bem fixada, a gente utilizou um produto de blindagem, ela não vai ficar assim arrastando ali, a pele não vai ficar arrastando, a base não vai ficar saindo. Por isso que é importante, lá no início, você fazer uma boa preparação de pele para você conseguir esfumar muito bem cada produto. E aí, logo em seguida, eu já venho esfumando tudo isso com a esponjinha para polir tudo, para unir mais esses produtos, para ficar tudo bem esfumado. Gente, esse iluminador, que é o Wisp da Colourpop, ele é simplesmente sensacional. É o melhor iluminador que eu já usei em toda a minha vida. O meu, vocês estão vendo que tá só o finalzinho, já tá todo quebrado. Tô esperando chegar, que eu já encomendei, direto no site da Colourpop mesmo, que eles fazem entrega aqui no Brasil. E tô esperando chegar um novo, porque eu não vivo sem. Essa cor que eu tô utilizando é a Wisp, da Colourpop. E ela vai muito bem com muitos tons de pele. Só não vai mesmo quem é pele negra. E quando a cliente é muito, muito branquinha, eu utilizo aquele iluminador da Dior mesmo, branquinho. E então eu venho selando essa pele. Eu tô utilizando pó para a área dos olhos da BM Beauty, que é um dos pós também mais fininhos que eu já testei. Eu simplesmente amo o efeito que ele dá esse efeito de Photoshop na pele. Parece que você passou um blur, sabe? Fica muito bonito. E aí eu uso esse mais clarinho para a região dos olhos e um outro que é feito para o rosto mesmo, da mesma linha da BM Beauty, eu uso no restante do rosto. Agora, esse truque é bem legal. Sabe aquele iluminador que ele não é tão potente assim, que ele tem aquele brilho bem fininho? Todo o pó que eu tinha passado abaixo dos olhos, eu venho com um iluminador bem fininho, varrendo esse pó. E o efeito, gente, fica simplesmente maravilhoso. Ajuda a disfarçar também a olheira, né? Quando essa área está mais iluminada. E eu sempre vou com um iluminador mais fininho mesmo, um que não tem muitas partículas de brilho. E o efeito fica lindíssimo. Agora eu vou usar o bronzer da Kiko na cor Warm. E eu venho também dando combatidinhas, esfumando bem. Eu sempre gosto de, depois que eu selei essa pele, vir com os produtos em pó. Tanto bronzer quanto blush com iluminador, para ressaltar ainda mais esses produtos. Esse blush da MAC é o Sweet for My Sweet. Ele tem um brilho também maravilhoso. Na medida que a gente vai colocando mais, ele vai ficando um efeito maravilhoso. Tem que ter paciência. Esses produtos que são mais fininhos, a gente tem que ir aplicando aos poucos. E é bem aos poucos mesmo que a gente vai vendo a maquiagem ser construída. E olha, gente, esse efeito maravilhoso que tá dando. E aí eu venho com esse blushzinho da Dior, na verdade essa paletinha de iluminador que eu uso no rosto inteiro, uso como sombra, como bronzer. Esse rosinho eu gosto muito de usar como blush. Ele tem esse tom mais frio que eu queria trazer para esse blush na bochecha. E trouxe ainda mais esse efeito glow. E para tirar todo o aspecto de pó, eu venho com a bruma, essa que eu tô utilizando hoje. É a da Nina Secrets, eu adoro essa bruma, o cheirinho dela é muito bom.
E para iniciar os olhos, sempre eu coloco um corretivo mais clarinho. Esse é da Maquiê também, pode ser tanto da Maquiê ou da Kryolan, mas eu sempre gosto de utilizar um corretivo mais cremoso, porque eu sinto que ele vai fixar melhor as sombras do que se eu usar um corretivo líquido, que depois esse corretivo vai acabar secando. Sempre eu utilizo um corretivo cremoso mesmo. E já vai eu utilizando de novo essa paletinha da Dior, que eu uso muito, principalmente esse branquinho, vocês podem ver que já tá com buraco, pra iluminar esse início dos olhos. Gente, eu amo, na maioria das minhas clientes, de utilizar esse branquinho no início dos olhos, porque eu sinto que ele abre mais o olhar. Só não vai funcionar quem já tem o olho muito separado, né? Porque aí, no caso, iria abrir ainda mais os olhos. Mas fora isso, eu utilizo em quase todas as minhas clientes. Eu amo esse efeito, eu sinto que ele preenche mais normalmente. Muitas clientes têm essa área, essa região mais funda, sabe? E ele traz essa sensação de preencher mais essa região. E para a sombra dos olhos, eu vou usar essa paletinha Divine, que é a da Jaclyn Hill com a Morphe. E ela tem esse tonzinho um pouquinho mais quente, que é algo que eu queria trazer também para essa maquiagem. Fazer um fundo neutro, mas um pouco mais quente, alaranjado, amarelado. E não é um fundo muito escuro, tá? Vocês estão vendo que eu utilizo ali o tom médio da paleta, não são os marrons mais escuros. Justamente porque eu já estou pensando lá na frente em dar destaque no delineado que eu vou fazer. E eu já pego outro tonzinho ali mais claro da paleta e já vou colocando mais pro meio dos olhos para conseguir esse efeito de degradê bem esfumado. Como a gente ainda não selou essa pálpebra, é muito importante nesse início a gente fazer esse movimento de fora para dentro, para a gente conseguir esse efeito sem marcar essa sombra. E eu sempre começo também com esse pincelzinho um pouco menor. E aí depois, para abrir mais os olhos, eu vou aumentando o meu pincel de esfumar. Eu aproveito essa mesma paleta e utilizo esse rosa bem clarinho ali da frente e venho colocando ele no meio, com um pincel de aplicação de sombras. Nesse momento, eu já venho depositando e arrastando essa sombra, porque sombras que são cintilantes, são importantes ter essa arrastadinha que é para poder ativar ainda mais o brilho. Muitas vezes a sua sombra não fica tão iluminada porque você pode estar aplicando da forma incorreta. Ou aplicando com batidinhas, ou aplicando com um pincel que não deposita, que esfuma mais a sombra. Então observe que o pincel ele é um pouquinho mais achatado e eu sempre venho dando essas arrastadas, que é justamente para ativar o brilho dessa sombra. E o meu famoso Harmony, que eu uso ele em praticamente todas as minhas maquiagens para conseguir esfumar mais para fora. Nesse momento eu já aumento o tamanho do pincel e venho esfumando com ele mais para fora dos olhos, criando esse alongado. Esse Harmony, ele é um blush da MAC, mas eu utilizo muito como sombra. Ele serve também como blush, como contorno. Eu uso muito, ele é um tom bem coringa, não fica nem muito quente, nem muito frio. E ele serve para você neutralizar o seu esfumado, dar esse efeito mais como se estivesse apagando essa sombra ali no final, sabe? Todo mundo que testa esse blush sempre fala comigo, Sara, realmente esse blush faz a diferença no esfumado. E, gente, o esfumado é uma construção, assim como toda maquiagem. Tem que ter paciência, tem que ser colocado aos poucos. Se a gente coloca muito produto de uma vez só, pode acabar caindo na pele que já tá pronta. E se a gente vai com um pouquinho de produto só e fica ali esfumando, a gente vai acabar criando um buraco. Então tem que ter essa paciência de pegar, colocar, pegar, colocar. E logo em seguida eu já venho com essa sombra da Eudora. Eu gosto muito das sombras da Eudora, essas sombras que tem esse brilho mais prensado. E eu sempre aplico com o dedo. Esse tipo de sombra
é bom evitar pincel, porque o pincel vai fazer cair tudo na pele. Eu venho com o dedo mesmo e dou uma arrastadinha com o dedo bem levinho na área que eu quero iluminar mais. E eu venho com esse pincel bem pequenininho, que é da Shein. Eu posso até deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Eu venho esfumando o delineador da Inglot, que é um delineador bem pretinho. Eu pego o produto, eu esfrego na minha mão e venho esfumando no formato de delineado. O segredo para o seu delineado esfumado ficar perfeito é você ir aumentando o pincel. Tá vendo que agora eu já troco de pincel, deixo o pincel limpo mesmo e vou esfumando o que eu tinha feito com um pincel menor. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Começo com um pincel pequenininho, aplico o produto, vou esfumando, vou crescendo e logo em seguida eu pego um pincel limpo, um pouco maior, mas ainda é um pincel de precisão. Esse maior que eu estou utilizando é o pincel Delta 17 da Levangie. E agora eu aumento ainda mais o pincel, pego o mesmo que eu estava usando para esfumar aquela sombra no começo e esfumo o finalzinho ali do delineado, para dar esse efeito como se tivesse sendo apagado mesmo esse delineado. E aí, gente, eu vou fazendo esse processo todo de novo. Vocês viram que eu esfumei e aí ele apagou um pouquinho ali do preto. Então eu coloco um pouquinho mais do preto com um pincel pequenininho. Esse é o delineador da Inglot, tá? O 77, que é o mais preto mesmo. Aumento o pincel, vou esfumando e vou repetindo esse processo até eu ver que ficou perfeito. Se eu vejo que caiu sombra abaixo dos olhos, ou para ir trazendo mais esse acabamento de alongado, eu volto com o iluminador que eu varri abaixo dos olhos, tá? Que é esse iluminador da paleta da NARS. E eu volto com o pincel de delineador, vou olhando de longe, vou vendo o formato. É importante você treinar o seu olhar para você conseguir fazer um desenho que fique bonito no olho da sua cliente. Até porque não é todo olho que é igual. Então você precisa treinar o seu olhar para saber a direção correta, para onde você vai puxar esse esfumado. E eu volto com um pincelzinho de precisão, colocando mais um pouquinho de delineador na raiz dos cílios para deixar bem pretinho a raiz, antes de vir com os cílios. Eu sei que é clichê falar, gente, mas maquiagem é isso. Esfuma, volta com o pincel, esfuma mais um pouquinho, vem com um pouco mais de produto, volto com o pincel limpo e vou esfumando até ficar do jeito que eu gosto. Só cuidado para não tirar essa maquiagem, tá? Porque tem gente que esfuma e some com a sombra. E agora, na aplicação dos cílios, eu gosto de cortar os cílios só no cantinho para eu conseguir esse efeito de foxy. Eu peguei uns cílios bem naturalzinho, como vocês podem ver, e apliquei com a colinha da tampa dourada, que é a Super Strong da Envy. Eu amo essa colinha, ela é bem hipoalergênica, uso há anos também, e ela fixa muito bem. Se você souber usar, até se você não souber usar, ela fixa muito bem os cílios. Você coloca, normalmente eu coloco os cílios, eu fico o dia inteiro, mesmo lacrimejando, os cílios continuam intacto. E sempre depois da aplicação dos cílios, eu volto dando aquele último acabamento com o delineador. Para aplicar o rímel, eu venho pedindo para a modelo olhar para baixo. Eu sei que às vezes dá essa agonia, mas é a melhor forma de aplicar. E você pode falar depois para sua cliente manter os olhos abertos, porque se ela fecha os olhos logo em seguida que você aplica o rímel, pode acabar manchando embaixo, depois você vai ter que acabar consertando. E para fazer aquele cantinho,
eu faço como se fosse uma base com a sombra marrom mesmo. Eu peço para ela olhar para cima, sempre para o lado oposto da onde eu estou trabalhando. E faço aquele cantinho interno dos olhos com a sombra. E depois eu venho reforçando com o delineador. Dessa forma é mais fácil, você não erra no formato e fica com esse efeito mais esfumadinho também. Feito todos os acabamentos, eu volto com mais um pouquinho de iluminador nos lábios para ficar com essa boca mais apagadinha mesmo, porém iluminada. E eu venho com esse gloss da Kiko, que é da versão da tampinha dourada. Que também tem essas partículas de brilho. E fica assim essa maquiagem, gente. Olha só que escândalo essa maquiagem que serve pra você que vai casar, que vai se formar. Serve para muitas ocasiões, você vai ser convidada para um casamento, vai ser madrinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus. Não deixe de me seguir lá no Instagram e também seguir aqui no YouTube, comentar se vocês gostam de vídeos desse tipo, que eu trago mais aqui pra vocês, tá bom? Beijo e até a próxima!